irmã. Deus, venha com o teu poder, com a tua graça. Pai, no nome de Jesus, ministra, Deus, o nosso coração. Fale conosco aquilo que o Senhor falou com ela, Pai. Em nome de Jesus, venha com a tua graça, venha com o teu poder, envolva ela, meu Pai, que ela seja um instrumento sendo usado nas tuas mãos. Deus, e que todos possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para falar nesta noite, Pai. Nós imploramos ao Senhor, fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Graça e paz. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Aleluia. A partir do verso 12. Eu vou ler alguns versículos, não dá para ler todos, mas eu selecionei alguns e depois você leia todo o contexto em casa, amém? Falar um pouquinho, parte, do que a Bíblia nos diz sobre ser igreja. Amém? Aleluia. Pai, eu quero nessa noite colocar a minha vida diante do altar do Senhor. Dizer, Deus, que eu não tenho nada se do alto não me for dado, Senhor. Quero me humilhar debaixo das tuas mãos poderosas. Deus, e quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar através de mim. Deus, que o Senhor venha falar comigo e com a tua igreja nessa noite. Deus, porque nós precisamos do Senhor. A tua palavra, Senhor, ela vai ser lida. E eu quero declarar que ao ser lida, Senhor, ela possa penetrar o mais profundo dos nossos corações, Pai. Que a minha vida não venha a ser impedimento para aquilo que o Senhor tem para falar com a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do 12. Porquanto assim como o corpo se une, assim como o corpo é uma só carne. Gente, eu não estou entendendo a minha letra, a minha própria letra. Portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Aí o verso 18. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E o 20, sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. E o 21, o olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, eu não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Bom, aqui fala sobre a unidade, sobre o corpo de Cristo. Nós tivemos aqui o culto de ação de graças.
E glória a Deus por isso, né? Muitas pessoas que testemunharam aqui citaram o quanto elas foram cuidadas por pessoas da igreja, né? Não só pela liderança, mas pelo corpo de Cristo. E quando começou o ano, o pastor trouxe uma palavra e ele falou que nesse ano ele falaria ainda mais, né, sobre unidade. E eu estava hoje preparando a palavra e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque muitas vezes a gente ama, né, saber que na unidade existe o benefício do Senhor ordenar bênção e vida para sempre. E é tremendo a gente saber que é bênção e é vida. Só que para a bênção e a vida ser em nós como corpo, precisa passar pela unidade. E o Senhor começou a colocar no meu coração no sentido de que não só uma unidade onde a gente come junto, onde também nós temos atos de serviço também de um socorrer o outro, como a gente viu na ação de graças, né? Que muitos aqui que se preocuparam com a dor do outro, que choraram com o outro, que sorriram com o outro, isso é igreja, amém? E isso é o papel da igreja, nós, né? Todos nós, somos todos. No entanto, também, o que o Senhor colocou no meu coração, porque eu vejo que a igreja ela é muito roubada nisso. A igreja ela é muito roubada de ter a bênção, de ter a vida, de viver uma plenitude, por conta de que o inimigo rouba muito a unidade no meio da igreja. É ou não é, igreja? É real isso ou não? É real. E, como eu disse, além dos atos de serviço, além do cuidado um com o outro, além do partir do pão, além da comunhão que nós comemos juntos, que nós procuramos fazer sempre de estar todo mundo junto, eu quero falar especificamente de algo que nos leva a uma renúncia maior, que é o cuidado com o corpo quando a gente guarda um ao outro. Quando a gente cuida no sentido de saber daquilo que nós lemos aqui, que aparentemente existe um que está mais fraco, aparentemente existe um outro que talvez não está vendo o que você está vendo, e nós termos o cuidado de saber que talvez aquilo que você está vendo, aquele outro irmão ainda não está vendo. E aí quando eu começo a renunciar aquilo que eu tenho de apontamento, aquilo que eu julgo ser o mais correto, através da minha verdade, eu passo a guardar o meu irmão. Eu passo a guardar a igreja. Eu passo a guardar o corpo. E é nisso que nós somos muito roubados. Nós somos muito roubados no sentido de um irmão guardar o outro. De um irmão resolver com o outro sem falar para terceiros. Isso é igreja. A igreja, ela se preocupa com o que o outro está passando, também no sentido de não falar dele. Porque se eu falo algo que eu não gostei para você, nós vamos resolver, certo? Vai haver conserto. Agora, se eu falo algo que eu não gosto em você para um terceiro, nós não vamos resolver isso. Então, no nome de Jesus, igreja, com muito temor que eu estou falando isso. Porque aqui diz que nós somos um. Nós somos um. O corpo é uma só unidade. Nós somos muitos membros, mas nós somos um corpo. E aqui diz que todos fomos batizados e temos o mesmo Espírito. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para mim quando eu não me deixo ser guiado pelo Espírito Santo, quando eu tenho que me calar, ou quando eu não posso tocar naquilo que eu não sei. Não tem desculpa, porque a Bíblia fala que todos nós fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos, tem uma finalidade, a fim de sermos um só corpo. Quer seja judeus, quer seja grego, quer seja escravo, quer seja livre, quer seja escravo ou que eu seja livre, não importa. O que quer dizer? Que todos nós
viemos com uma cultura diferente, nós temos pensamentos diferentes, nós temos as nossas verdades, nós temos tantas coisas dentro de nós, mas aqui diz que todos nós, seja grego, seja judeu, seja livre ou seja escravo, nós temos o mesmo Espírito, nós somos batizados nesse Espírito, e por eu ter esse Espírito, eu tenho que ser diferente sim em guardar o meu irmão. Seja incessante o amor fraternal, diz a Bíblia em Hebreus. E a parte do amor fraternal, porque muitas vezes é mais fácil até eu dar alguma coisa para o meu irmão quando ele precisa. Mas às vezes, quando eu estou cheia da minha verdade e alguém faz algo para mim, eu não guardo ele no sentido da forma que eu vou agir com ele ou que eu vou falar dele. Irmãos, isso é muito sério, sabe por que é sério? Não porque só a outra pessoa fica sabendo e se magoa. Isso é muito sério porque é combustível para Satanás. Isso é combustível para o inferno. E a igreja, ela não pode dar combustível. Ela não pode dar essa arma para que o inferno venha agir e venha separar pessoas que tomam ceia juntos. Pessoas que talvez convivam mais aqui do que nos seus próprios familiares. Irmãos, eu estou falando isso por quê? Porque nós precisamos ser participantes da bênção e da vida. Nós precisamos alcançar esse lugar. E a gente só alcança se tiver a unidade. Não basta eu ir lá comer, não basta eu dar alguma coisa para alguém, isso faz parte, amém? É muito bonito ver a igreja cuidar do outro, chorar com o outro, sorrir com o outro, amém. Só que eu também preciso muitas vezes não tocar naquilo que eu não sei, não me diz respeito. Porque quando eu falo com você sobre algo, eu conserto, Satanás é envergonhado. Mas quando eu pego isso e eu saio falando para outras pessoas, o inferno se exalta e Jesus é envergonhado. É Jesus que é envergonhado. E aqui fala ainda mais que o Senhor dispôs cada membro do corpo segundo a vontade dele. O olho não pode dar ordem à mão. Eu não tenho necessidade de ti. Todos os membros são importantes para o corpo. Mas muitas vezes, a mão está fazendo algo que é para que ela faça, porque o Senhor a levantou como mão. O olho, às vezes, está dizendo de que não é importante. Ou aqui, o olho, ele não pode dizer à mão que não tem necessidade daquilo. Muitas vezes, o olho, ele vai julgar o que a mão está fazendo e não vai achar que é bom. Mas como olho, o que ele está fazendo? Cada um tem o seu papel. Cada um tem que dar conta do membro que está enxertado nesse corpo. E tem que fazer o seu papel. A mão, ela tem que dar conta daquilo que o Senhor deu a ela. O olho tem que dar conta daquilo que o Senhor deu a ele. Só que se como mão eu estou fazendo algo para o Senhor, o olho, ao invés de ficar olhando o que a mão está fazendo, simplesmente para apontar, haja como olho. Porque assim também a igreja será edificada. Irmãos, no nome de Jesus, isso aqui é bênção para a nossa vida. Nós precisamos desfrutar. Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? 20? 30? Os que têm mais aí, 30, 40? Há quanto tempo? Será que há 40 anos você vê o mesmo problema no meio da igreja? Irmã de 40 anos de igreja? O inimigo continua exercendo com tanta facilidade roubar a unidade da igreja por 40 anos. Eu vejo isso por 20 anos. Por quê, irmãos? Ele não toca naquilo que a gente não permite. A gente precisa se posicionar de uma forma diferente
para saber para quem eu estou dando munição. E aqui continua falando, tão pouco o cabeça pode declarar aos pés que não precisa dele. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Irmãos, não tem essa diante de Deus. O Senhor vê o coração. O Senhor vê a disposição de um coração. E aqui não diz que ele é mais fraco, diz que parece. Sabe por que parece? Porque aos nossos olhos humanos, muitas vezes nós achamos, é mais fraco. Irmãos, em nome de Jesus, a minha Bíblia diz que eles parecem fracos, mas eles são essenciais. Então, no nome de Jesus, que seja um que é mais forte ou outro que parece mais fraco, não importa, que seja a mão, que seja olho, que seja pé, que seja a cabeça. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor, individualmente, Ele falou comigo, como olho, o outro como pé, o outro como mão, sem que você interfira naquilo, a não ser que seja para que você ajude. A não ser para que seja que para habilitar o corpo, eu tenha que ajudar a mão, ajudar o olho, ajudar o pé. Porque se não for para edificar, não fale. Eles parecem fracos, mas eles são essenciais. Você já perguntou para o Senhor por que é tão importante congregar, além de tudo que a gente sabe que o Senhor libera no meio da igreja espiritualmente? Irmãos, há um crescimento como ser humano quando nós estamos aqui, sem concordar um com o outro muitas vezes, somos diferentes. Aprende a submeter, aprende a obedecer, aprende com o outro aquilo que eu não tenho. E você aprende com o outro aquilo que você não tem. E aí você aprende a suportar em amor. Eu aprendo a suportar em amor. Eu não posso escolher somente as pessoas fáceis. Eu preciso sim aprender com aquelas que são mais difíceis. Irmãos, há um segredo nisso. E a gente pode voar se a gente aprender isso. E se você aprender isso, não serve apenas para edificar a obra, não serve apenas para agradar a Deus, serve até para o meu crescimento pessoal. Que eu não paro mais por elogios ou por críticas ou porque alguém te feriu. No nome de Jesus, nós não podemos parar por isso, existe um propósito. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja que recebeu um amor incondicional no seu coração. E aqui, continuando, fala, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, irmãos. Nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, nós vestimos com dignidade. Irmão, isso vai muito além de comer junto. Isso vai muito além de eu só dar aquilo que eu tenho para dividir. Vai quando existe uma vergonha e eu vou lá e cubro de dignidade. Vai além quando eu consigo honrar uma pessoa naquilo que ela está vivendo. Vem cá, caminha comigo, eu vou te ajudar, eu vou te levar até Cristo. E que ela seja honrada, porque mesmo tendo errado, esse é o corpo, que exorta, que suporta em amor, que caminha junto. Não que simplesmente eu não aceitei isso, eu não gostei daquilo, ou falaram isso, irmão, para com esse negócio de falaram. No nome de Jesus, irmãos, no meio de nós não. No meio de nós não. O Senhor nesses dias, Ele quer uma igreja que se levanta, uma igreja que amadurece. Espiritualmente, emocionalmente, para lidarmos entre nós. Nós não podemos parar por nada. Quantos são roubados de dentro da igreja porque foi ferido ou porque foi machucado? O Senhor, Ele quer algo novo nesse ano. Ele não quer mais ver você parado, porque fizeram isso, ou porque fizeram aquilo, ou porque falaram. Sempre tem dois lados. No nome de Jesus, não julgue, não vá para esse lugar. É você que perde, não é o Senhor que perde.
A gente perde. Porque aí eu começo a me colocar num lugar onde nada está bom. Onde a igreja não é mais um bom lugar. Onde a palavra ela não é mais boa, ela não entra no meu coração. Mesmo quando você lê a Bíblia de capa a capa aqui no altar, não entra. Quem perde, irmãos? E aqui fala que os menos honrosos nós mesmos temos que tratar com mais honra, e os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Estamos falando da igreja. Você imagina as pessoas lá fora vendo isso? Um cuidando, guardando o outro. Aliança é isso. Aliança é mesmo quando você não concordar. Não é assim com o seu esposo? Não é assim com o seu filho? Eu posso não concordar com o meu marido. Eu posso não concordar com o meu filho. Mas eu vou falar lá para ele. Eu vou corrigir. Eu vou guardar. Eu tenho uma aliança. Com a igreja é a mesma coisa. Com o irmão é a mesma coisa. Nós tomamos ceia juntos. Precisa haver uma aliança, irmãos. E essa aliança, ela nos leva além. As pessoas lá fora vão entender que é uma igreja. É uma igreja que guarda um ao outro. Enquanto os membros mais apresentáveis, eles dispensam qualquer tratamento especial. E às vezes o que acontece é ao contrário, né? Esse daí é especial, esse daí é de Deus. Então, assim, vai ter um outro tratamento. Não, a Bíblia me ensina que ele dispensa qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. A fim de que, irmãos, olha só, a fim de que Satanás não viesse causar divisão no meio da igreja. Não viesse mutilar o corpo, não viesse dividir o corpo, pé para um lado, olho para o outro, boca para o outro lado, cabeça para o outro lado. Não, o corpo, para ter movimento, precisa andar junto, desempenhando cada um a sua função. E isso é difícil sim, sabe por quê? Porque a boca tem que morrer para conviver com o olho. Porque a vontade da boca às vezes vai ser outra, mas qual é a vontade do Pai? Sabendo que Ele instituiu dessa forma. Os membros foram colocados da forma da vontade de Deus. E sendo assim, a igreja precisa movimentar. Só que sabe o que acontece? Um pé quer ir para frente, o outro quer puxar para trás, porque começa com coisas no meio do corpo. Que fere o corpo, que detona o corpo. Irmãos, suportar em amor, amar uns aos outros, não diz respeito sobre eu concordar ou não. Somos pessoas diferentes. A fim de que não haja divisão no corpo, não haja divisão no corpo. A igreja de Cristo, ela não pode ser dividida. O corpo não pode haver divisão no meio da igreja. E sabe quando eu provoco isso? É maldição para mim. A fim de que não haja divisão, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. É uns pelos outros, é a igreja toda. Todo mundo aqui tem algo para derramar sobre o outro. O cuidado, a dedicação, o zelo com a igreja não é apenas dos líderes, é da igreja. É o poder está na igreja. O Senhor depositou algo na igreja, no corpo. É quando o corpo se move. É na totalidade. E nós precisamos romper isso esse ano. Será que mais 40 anos a igreja sobre a terra vai continuar sendo roubada na unidade? Por isso não tem bênção, por isso não tem vida. Irmãos, isso dói, porque a gente sabe o que a igreja perde. É a igreja que perde. E a minha aliança que eu digo ter com Cristo, ela precisa se refletir em guardar o corpo.
Esse versículo 13 que nós lemos aí, ele fala que nós fomos batizados por um só Espírito, irmãos. Que Espírito tem governado a minha vida. Um só Espírito. E esse Espírito, ele não aceita contenda. Ele não aceita divisão. Ele não aceita fofoca. Diz-me disse. Ele não aceita. Todos nós, como diz lá, seja judeu, seja grego, seja escravo ou seja livre, o Senhor nos alcançou, Ele nos batizou num só Espírito, nós somos livres em Cristo. Só que quando eu me submeto de novo a um jugo de Satanás, onde eu sou um instrumento para dividir a igreja, eu rasgo isso, a força da igreja. A igreja precisa estar posicionada. E para isso precisa haver uma renúncia. E essa renúncia é individual. Porque nós somos um coletivo aqui. Mas isso individualmente existe um pé, existe uma mão, existe um olho. Oh, Senhor. Nós precisamos viver isso. Se nós temos uma aliança tão forte com Cristo, precisa se refletir em guardar esse corpo. E o verso 21 diz assim: diz que o olho não pode dizer que não precisa da mão. O 22, quando os mais fracos procuram fazer essa obra. Às vezes você vê uma pessoa que parece mais fraca. Sabe o que Deus vê? Se você está fazendo algo pequeno, que a pessoa parece mais fraca, mas aqui na minha Bíblia diz que ela é essencial. Ela é essencial porque a pessoa, não importa se ela é mais fraca ou se ela parece, se ela fizer de todo o seu coração, se ela fizer para Deus. Irmãos, você não sabe o que uma pessoa dessa, ela pode avançar e crescer na obra do Senhor, diante do Senhor. Ela é essencial por isso. E além disso, sabe por que ela é essencial? Para que a gente pare de julgar, achando que aquela pessoa é mais fraca e que ela não suporta, ou que ela não pode ser usada. É para ensinar o corpo. Amém ou não? Eu quero ler agora aqui em 1 Pedro 3:8. Diz assim: contudo, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim também de receberdes a bênção como herança. Irmãos, quer grego, quer judeu, quer escravo, quer livre, todos temos o mesmo Espírito. Se temos o mesmo Espírito, através dele, eu posso sim ter o mesmo pensar. Quando eu penso diferente e me submeto, o Senhor gera algo em nós. Porque essa obediência vai preceder a honra que você busca. Então, que haja em nós o mesmo pensar, demonstrar compaixão. Sabe quando você demonstra compaixão? Porque muitas vezes a gente tem a facilidade de demonstrar uma compaixão tão grande para aquele que está sem um alimento ou está morando na rua, amém? É assim ou não é? Nós temos muita compaixão nisso, amém, nós temos que ter. Só que eu preciso incessantemente exercer o amor fraternal. E o amor fraternal dizem eu amar o meu irmão. Então por que é muito fácil eu amar o que está lá fora? Porque o que está lá fora eu não vejo os erros dele. Aqui dentro, nós, seres humanos, erramos. E aí eu não suporto o erro do irmão. Aí eu não consigo exercer esse amor.
Eu não consigo ter essa misericórdia. Eu não consigo ter essa humildade. Eu não consigo não retribuir com ofensa. E isso não agrada o coração de Deus. Aí não adianta eu sair lá fora só dar um prato de comida para alguém que eu não vou ver mais. Se com aquele que eu tenho que ver todos os dias é o meu irmão, eu tenho que exercer um amor fraternal. Porque Hebreus fala que é incessantemente. Por que a palavra incessantemente? Porque é difícil eu conviver com pessoas, você conviver comigo, com as minhas questões difíceis, com o meu temperamento muitas vezes, com os meus defeitos, e ainda me amar incessantemente. É difícil, irmão. Só que de nada adianta se eu só fizer para aquele que está lá fora precisando de um prato de comida, que eu vou lá, eu vou dar, mas não é, isso é importante. Mas eu preciso amar primeiro os de dentro, irmão. Nós precisamos resplandecer como igreja. E para resplandecer como igreja, para amar incessantemente, um amor fraternal, precisa morrer. Você acha que a gente é tão bonzinho? Todo mundo é tão bonzinho. Eu estou falando por mim, tá, irmãos? Estou falando que vocês é bonzinho. Mas gente, não é. A gente fala, meu Deus, mas isso? Ah, mas falar aquilo? Claro. Mas você vai falar para Deus no nome de Jesus. É Deus que muda. Não sei quantos já aprendeu isso, mas de tanto você falar para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, mudou. Imagina se você falar dele, não para ele, né? Então, em nome de Jesus, irmãos, falar do outro é fofoca, tá? Não é conserto. Então, aqui diz que tende em todos vós, não é em alguns. Em todos vós o mesmo pensar. Irmãos, nós precisamos buscar isso. Não é fácil, não. Eu falo por mim mesmo. Pastor Mauri sabe. Eu falo assim, pastor. Aí depois tá bom, pastor. Mas tem um tempo. Aí eu vou, Deus. E Deus nos abençoa, irmãos. Deus abençoa. Seja obediente. Esteja debaixo. Sujeite-se debaixo das mãos poderosas do Senhor quando você achar que não é do jeito que Deus quer fazer. E também dos seus líderes, dos seus pais. No nome de Jesus, vamos buscar esse mesmo pensar. Por quê? Porque é bíblico. Porque é bíblico. Será que nós vamos mais 40 anos ficar falando, mas eu não faço isso porque eu penso diferente. Eu não faço aquilo, porque eu acho que isso aqui dava mais certo. Não tem que achar que dá mais certo. A mão faz o que precisa fazer, o olho faz o que precisa fazer. E eu não tenho que dar opinião sobre a mão porque eu não sou mão. Eu tenho que dar opinião naquilo que eu estou fazendo em Deus. Eu sou olho, eu tenho que agir como olho, sem ficar falando da mão, porque isso faz o corpo retroceder. É como se você puxasse um freio de mão. A igreja precisa romper. Nós precisamos amadurecer de tal forma que essas coisas não nos parem. Nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhuma crítica, nenhum elogio, nenhuma dor, nada, porque você recebeu a Cristo. Precisa ser pleno. Aqui em 1 Pedro fala de um estilo de vida da igreja. Esse é o estilo de vida da igreja. Em todos vós, do mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sendo misericordioso e humilde, porque Jesus é humilde. Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoar a igreja. Você precisa abençoar. E não é só aquele que está lá fora que você não convive. Você precisa abençoar o seu irmão com amor fraternal. Sem ofensa. Mesmo que se machucou, vai lá e fala com ele. Isso é crescimento da igreja, isso é crescimento do corpo. Desculpa. É remédio, tá? Por isso que despertou. Amém? E o que fala aqui? Abençoai, porque foi justamente para esse propósito que ele te chamou. Olha só, se a minha boca não for para abençoar, eu não estou cumprindo o propósito. Foi justamente
para este propósito que você foi convocado, a fim de receber o quê? Você foi convocado para abençoar. Aí você entendeu isso, guardou aquilo que você não deveria explanar. Você entendeu que você é corpo, que você guarda, que você protege. E aí você ainda, olha só, não sai de mão vazia. Você recebe uma bênção como herança. Porque o Senhor não deve nada para ninguém. Basta eu me colocar debaixo, irmãos. Amém? Está acabando aqui, tá? Não vou me prolongar não, mas eu quero ler Efésios 4. Fala um pouquinho sobre andar de modo digno. Efésios 4:1, nos suplica a andar de modo digno para com o chamado que você recebeu com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é assim, isso aí eu suporto, passo longe. Não, irmãos. Sabe quando nós vamos crescer? Sabe quando a gente vai ter o caráter de Cristo? Sabe quando nada vai te parar? Quando eu e você entendermos que eu preciso suportar em amor. Porque quantos que me suportam em amor, irmãos? Um monte. É só por amor, muitas vezes. Amém? Você ri, né, Natália? Então, irmãos, ele nos suplica a andar de modo digno com o chamado da igreja, que recebestes com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Hebreus, como eu disse, Hebreus 13:1 fala, seja incessante o amor fraternal. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão, não só o irmão que você gosta de conviver. Não só o irmão que você considera mais fácil. Ame o seu irmão. Ponto. Todos. Com amor fraternal. E João 17:21 diz, para que todos sejam um Pai, como o Pai é em mim, e eu em ti. Que eles também estejam em nós, existe sempre um né? Para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Como que o mundo vai crer que você é de Deus, que o Senhor te enviou, que existe uma igreja, e que uma igreja bíblica, uma igreja que ama, uma igreja que incessantemente ela tem o amor fraternal, quando eles verem que assim como o Pai e Cristo é um, nós também somos um. Para que o mundo creia que o Senhor te enviou. Então, se você não quiser fazer nada disso que eu preguei aqui, que eu falei aqui, que eu compartilhei aqui, você lembre dessa responsabilidade. Que existe um mundo que precisa ver que o Senhor enviou você, que o Senhor enviou a igreja, que existe um chamado para a igreja. E que há uma responsabilidade para que o mundo veja. Nós precisamos ser um. E para ser um, tem que morrer. Porque não é mais 2 que aparece. Não é mais 3, não é mais 30. As pessoas olharem e falam, nossa, eles têm o mesmo modo de pensar. Eles têm o mesmo agir. Nossa, eles creem, eles amam, eles realmente um guarda o outro. O que você tiver para resolver, resolva olho no olho. O que for fora disso, você está pecando e eu estou pecando. Porque já não tem conserto. O que for fora disso, nós estamos pecando como igreja. E a igreja perde a unidade também nisso. Não é só quando ela não come junto, não é só quando ela não ora com o outro. É muito mais profundo quando eu tenho que ter uma aliança e colocar a minha vontade no bolso. É muito mais profundo que isso. Amém? Só para encerrar, acabei, tá? Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras, diz essa minha versão. Então, irmãos, existem fundamentos inúmeros no congregar, certo?
a parte espiritual, aquilo que o Senhor faz, a cura, tudo que há no meio da igreja, mas hoje eu quero falar especificamente disso. O Senhor nos afia. Isso daqui, quando nós temos algo que nós não concordamos, ou que um fez, que o outro deixou de fazer, Provérbios 27 diz que assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras, uma afia a outra, e há crescimento no corpo. Só que nós não podemos viver 40 anos mais, mas quantos anos? Não foi 40 anos no deserto? Meu Deus! Não, irmãos, vamos passar de fase isso daí, vamos morrer mesmo. Irmão, você fez isso aqui para mim, ó, isso aqui não gostei, isso aqui não faz parte de mim. Amém, irmãos? Falei, olha, tô livre. Ora comigo, eu oro com você. Maturidade, irmãos. Só que acabou ali também, tá? Em nome de Jesus. João 19:38 fala de José de Arimateia, que ele pediu o corpo, né? Ele guardou, ele levou o corpo, ele lavou o corpo, ele perfumou o corpo de Jesus. Que seja assim. Que a gente possa ser, assim como aquele homem fez isso com o corpo de Jesus, que você possa, mesmo sem concordar com seu irmão, guardar porque ele é corpo. Guardar porque você ceia com ele. Guardar porque ele está em desenvolvimento. Será que a gente pode perceber ou entender que uns já estão lá na frente porque já foram amadurecidos, já foram transformados, já têm sua mente renovada e outros ainda estão começando? Será que a gente pode perceber isso e ajudar aquele que precisa, os que parecem mais fracos? O que a gente faz? A gente caminha junto para ele crescer. Cuida do corpo. Isso é papel de toda a igreja. Amém? Eu vou parar por aqui. E que a gente seja como esse homem, que mesmo Jesus morto, ele foi lá e pediu o corpo. Ele perfumou o corpo. Ele revestiu de linho fino. Como você cuida desse amor fraternal? Como você cuida? E não é aqui na frente um do outro, não. É quando ninguém vê. Quando só Deus vê. É lá que está o segredo, viu, irmãos? O segredo da nossa vida é aquilo que ninguém está vendo, só o Senhor. No nome de Jesus. Com muito temor, eu estou falando isso para você, porque eu amo você, porque eu quero que eu e você, que a igreja de Cristo, não fique patinando mais 40 anos, como aquele povo escravo. No nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém no nome de Jesus? Aleluia. Vamos orar então? Se puder, fique de pé. Ah, irmãos, o Senhor é bom. O Senhor não deixa a gente do mesmo jeito. O nosso coração, muitas vezes, ele se torna na caminhada um coração que endurece por muitas situações, por muitas circunstâncias. Às vezes, irmãos, nós somos tão donos da verdade. Eu falo por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que todos os dias eu tenho que morrer com a minha justiça própria, com aquilo que eu acho que tem que ser correto. Mas enquanto eu não entender que é algo para o Senhor tratar em mim, que é algo para que eu dependa somente dEle, não tem crescimento. Então, no nome de Jesus, hoje eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor venha te fortalecer a tal ponto de que você saiba exatamente a tua identidade, independente do que o outro é ou deixa de ser. E que você seja tão fortalecida, você esteja com esse amor tão de Deus no seu coração, você seja tão encharcado por esse amor incondicional, que não importa o que vão derramar sobre você. Não importa a injustiça, não importa o que fere você. Porque quando a gente desfruta plenamente desse amor, a gente já não se ofende mais. A gente começa a ver tanto Deus nas situações que a gente sabe que aquela situação é para que o meu coração, ele tenha uma transformação. Então, no nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir nessa noite,
Como diz a tua palavra que nós lemos aqui, nós temos o mesmo Espírito, Senhor. E é um só Espírito. E esse Espírito, ele, da mesma forma que ele tem fundamentos na minha vida, ele tem fundamentos idênticos na vida de cada um, ainda que nós possamos ser pessoas diferentes. Esse Espírito, quando ele governa a minha e a sua vida, ele traz a mesma forma de pensar, ele traz a mesma forma de agir, ele traz em nós um desejo de submissão ao Senhor, porque existe um propósito para o qual você foi chamado, existe um propósito a ser cumprido, igreja. Por isso, no nome de Jesus, que a gente não venha aqui, eu vou ficar nesse quadrado, eu vou fazer naquele quadrado. Não, no nome de Jesus. Quando a gente estava no nosso quadrado lá fora, o Senhor nos chamou para sermos um. Para sermos igreja, para cada um sair da onde estava, da sua cultura, para que cada um, seja judeu, seja grego, seja escravo ou seja livre, que todos possam se submeter a esse Espírito que governa sobre todas as coisas. O Espírito não muda conforme a minha vida, conforme a sua vida. Não, o Espírito ele é um. E ele tem o mesmo pensar. E esse mesmo pensar precisa fazer parte da minha mente e da sua. Senão eu não estou edificando corretamente. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar corações aqui nessa noite, Senhor. Corações, Deus, que talvez, Pai, chegaram aqui, Deus, e que já não tem mais esperança. Corações, Senhor Deus, de que realmente foram longe e não conseguem, Senhor, desconstruir verdades, Deus, tão absolutas. Deus, eu quero te pedir nessa noite que o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em cada um de nós, possa nos conduzir, possa nos levar a esse mesmo pensar e fazer-nos submeter debaixo das tuas mãos, Senhor. Fazer-nos, Senhor, nesses dias, nos entregar totalmente. Pai, dizer não, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais ser igreja só vindo no templo. Eu quero ser uma igreja viva, avivada, edificada para a honra e glória do nome do Senhor. Uma igreja que guarda o corpo, uma igreja que perfuma o corpo, que cuida do corpo, assim como foi José de Arimateia quando ele pediu o corpo de Jesus para cuidar, para fazer o melhor. Nós precisamos fazer isso a partir do nosso irmão, a partir daquele que talvez é tão difícil para você, mas ele faz parte do corpo. Pai, no nome de Jesus, não há em nós, Deus, não há humanamente, Senhor, isso. Mas através do teu Espírito, Senhor, nós podemos ser transformados. Renova nossa mente nessa noite. Nos leva a esse lugar como igreja, Senhor, para que o propósito de abençoar, Deus, que é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou como igreja, Pai, para que esse propósito possa se cumprir, Senhor. No nome de Jesus, dê temor a nós, Senhor. Temor no nosso coração, Deus, porque se não for para edificar, nós não queremos fazer nem falar, Pai. No nome de Jesus, Deus, eu declaro isso nessa noite. Eu abençoo, Senhor, cada um que está aqui. Eu declaro que essa palavra gere vida nos corações. Inclusive, Deus, a partir do meu coração, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso aprender a amar como o Senhor ama. Nos ensina como igreja nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Palavra abençoada. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui na terra, como forasteiros, peregrinos, nós precisamos cuidar um do outro, amém? Amar um ao outro. Vamos ser feridos, ofendidos, mas precisamos entender, para que o nome de Deus seja glorificado, nós precisamos realmente cuidar um do outro, mesmo com ofensa, decepções, frustrações. O mais forte precisa cuidar daquele que é mais fraco. Amém? Então nós temos aí a honra, o privilégio
né, nessa nossa caminhada até o céu, né, de pegar e sustentar o outro, né, colocar o outro de pé. Olha a importância do corpo de Cristo. Cada um fazendo aquilo que realmente foi chamado para fazer. Amém? Quando fazemos isso, desfrutamos da bênção e da vida do Deus Santo, do Deus Eterno. Aleluia, estenda as tuas mãos. Que a graça, que a paz, que a alegria, o amor e o poder do nosso Deus envolva a tua alma e o teu espírito. Que o Espírito Santo de Deus leve você a esse entendimento da unidade, do poder que há na unidade da igreja, do corpo de Cristo. Que você possa viver isso com toda a congregação, apesar dos defeitos, das falhas do irmão, que você possa amá-lo, que você possa ajudá-lo, que você possa realmente desejar estar junto com ele, entendendo de que você também pode aprender muito, em muitos momentos, em muitas situações, e que a bênção de Deus seja derramada sobre a tua vida, hoje e sempre. Eu te abençoo, em nome de Jesus, e toda a igreja diga...